Depois de salvar sua namorada de aluguel de se afogar, Kazuya descobre que na verdade ele estava apaixonado por Mizuhara. E ao entrar uma segunda garota na vida do prota, os sentimentos de Mizuhara por ele se fortalecem ainda mais, apesar de ainda não ter percebido isso. E aí galera, aqui é o Natsu, e hoje nós vamos acompanhar a parte 2 do anime Kanojo Okarishimasu, lembrando que o nome do anime também vai estar na descrição do vídeo. Continuamos com o gado do prota finalmente salvando Mizuhara de se afogar após cair da balsa. Após isso, vemos ela em um local seguro, que logo avista o prota apagado no chão e percebe que ele não estava respirando. Ela então tenta fazer os primeiros socorros e se lembra do que as pessoas falaram do prota para ela, mas ainda assim não funciona, e decide ir um pouco mais além e fazer respiração boca a boca, até que consegue reanimá-lo. Em seguida ela pede desculpas por fazer ele salvá-la, e após isso a guarda costeira chega para resgatá-los. De volta a um local seguro, o prota decide agradecê-la dessa vez. No hospital, vemos Mizuhara se lembrando do que ele tinha feito por ela, ficando toda vermelha depois disso. Meus senhores e minhas damas, eu acredito que agora ela já começou a sentir algo pelo gado. Quando o prota sai do hospital, seus amigos o recebem, e quando ele tenta falar com a megera, ela o ignora. Mano, quando o cara é gado profissional, é difícil deixar de ser, véi. Quando seu amigo deixa em sua casa, ele diz que ele arriscou a vida dele por ela. E se isso não era amor, era o que então? Eu respondo, atitude Alpha Sigma. Não demora para que Mizuhara chegasse, e ele agradece mais uma vez. Em sua residência, ele recebe algumas fotos do passeio, e decide trabalhar um pouco após isso, se é que você me entende. Porém, em seus pensamentos, Mizuhara começou a aparecer com intervalos maiores, e após terminar seu trabalho braçal, ele percebe que na verdade estava apaixonado pela divina dama. Na faculdade, ele encontra com ela, mas ela sai dali rapidamente, e o prota fica se perguntando o porquê de ele ter agido daquela maneira. Mais tarde, vemos o prota e sua família indo até algumas fontes termais, e após chegarem lá, a avó de Mizuhara estava por ali também, e o gado começa a se perguntar se sua namorada de aluguel também estaria por ali, e sua avó dá a chave de seu quarto para ele, e vemos que as senhoras estavam aprontando para cima dos dois. Chegando em seu quarto, ele acaba encontrando com a divina dama, e ambos ficam constrangidos após isso. Ela então sai dali decidida a dar uma bronca em suas avós, e após tentar fazer o que ela tinha dito que faria, ela diz que eles ainda não tinham feito aquilo, então seria difícil estarem no mesmo quarto, e suas avós simplesmente dizem para que eles mandassem ver. Em seu quarto, o gado começa a admirar a vista de Mizuhara em sua frente, e ela decide aproveitar ao máximo a sua viagem, e também estava decidida a acabar com a atuação deles naquele momento. No banho, Mizuhara encontra com a avó do gado, e elas tomam banho juntas em seguida, mas após ouvir o quão importante aquela viagem era para a avó dele, ela decide abrir mão de contar a verdade a ela. Em seu quarto, ela e o prota fazem um brinde, e ele decide sair dali para dormir em outro local, porém, ela acaba aceitando que ele dormisse no mesmo quarto que ela, e o coração dele acaba ficando acelerado demais, tanto que ele imaginou algumas coisas sobre ela, e acaba tomando uma voadora em seu estômago, e ela logo diz em seguida que se ele tentasse alguma coisa, ela o denunciaria. Finalmente eles foram dormir, mas o gado não parava de pensar nela, e ele então tenta dialogar, mas ela não responde, e após isso ele começa a desabafar um pouco mais, perguntando se eles poderiam permanecer com a farsa por um tempo, até resolver seus problemas, e finalmente percebemos que ela na verdade estava acordada, e aceita a oferta dele, talvez por piedade. Alguns dias depois, eles falam a seus amigos que desistiram de se separar, e vemos que a megera não gostou nada da atual decisão deles. Depois disso, vemos a divina dama dar um esporro no prota, dizendo que nada mudaria sobre o seu trabalho, e ela percebe que o celular dele tinha se quebrado após ele pular para salvá-la. Saindo dali, o prota acaba encontrando com um amigo dele, que diz estar namorando também, e eles acabam marcando um encontro de casais, e após se despedirem, ele acaba esbarrando com uma linda garota, mas não deu em nada após isso. Finalmente chega o dia do encontro, e eles iriam fazer um tipo de escalada simulada, e quando a namorada de seu amigo chega, descobrimos que o nome dela era Sarashina Ruka, e vemos que era a garota que o gado tinha esbarrado no dia anterior. E enquanto ele observava bem a garota, Mizuhara lança um olhar reprovador para ele. Para mim, isso pareceu um pouco de ciúmes, mas vamos continuar. Eles finalmente começam a aproveitar o passeio a casal, e tanto o prota quanto seu amigo acabaram tendo uma visão privilegiada da divina dama se esforçando, e após uma hora, o prota e Ruka estavam se dando mal com aquilo. Após isso, vemos os amigos conversando, e o gado pergunta como que eles começaram a namorar, já que ele queria conquistar alguém assim também. Ao ficar sozinho, Mizuhara decide confortar o prota. Ruka aparece querendo falar com ela a sós. Enquanto estavam sozinhas, percebemos que Ruka na verdade sabia que Mizuhara era uma namorada de aluguel, deixando ela completamente sem reação após isso. E logo vemos ela indo falar com o prota de que a namorada de seu amigo sabia de tudo. Juntos novamente, Mizuhara diz que era namorada de verdade do gado. Ruka diz para que eles se beijassem se realmente aquilo era verdade. Mizuhara até que tenta tomar uma atitude
após o desafio lançado, mas no final ela não consegue. Iruka não acredita no relacionamento deles, e quando seu amigo chega, Kazuya disfarça dizendo que Mizuhara precisava ir embora. No caminho para casa, o prota decide acompanhar seu amigo, e ao se despedir de sua namorada, Kazuya decide tomar uma atitude para evitar que Iruka contasse algo para alguém sobre seu relacionamento com Mizuhara, e logo é pego por ela em flagrante. E enquanto ambos iam para casa, em certo momento Iruka comenta o motivo de ter perguntado sobre o relacionamento deles. Ele pede então para que ela jurasse que não contaria nada a ninguém, gravando o áudio dela, mas ela se nega inicialmente, e ao correr dali, ela quase cai da escada ao se desviar de uma senhora, e vemos que o gado deixou de ser gado novamente, já que tinha pulado para salvar Iruka de se machucar, e ele implora em seguida que ela não contasse nada a ninguém, já que achava Mizuhara a melhor namorada do mundo, e descobrimos que Iruka na verdade era uma namorada de aluguel também. Em seguida, vemos a Divina Dama e o prota em uma cafeteria, e Mizuhara busca pela Iruka nas agências concorrentes, e após um tempo ela acaba ficando com vergonha de algo que o prota disse. Kazuya então tinha marcado um encontro com seu amigo, mas Iruka aparece em seguida querendo falar com Kazuya sozinhos, e após ver que seu amigo estava chegando, ele puxa ela dali para se esconderem. Eles então acabam se escondendo mais ainda, e ela pede para que ele a abraçasse, e acaba medindo seus batimentos cardíacos, porém não demora para que o amigo dele aparecesse em seguida, e ela decide acabar com o aluguel deles e ele sai dali arrasado. Após não conseguir encontrar seu amigo, o prota explica a situação para Mizuhara em seu apartamento. Iruka chega em seguida, percebendo que ele e Mizuhara moravam perto um do outro. Ela então faz um pequeno show de ciúmes e jura não contar nada a ninguém se ele namorasse com ela. Pasmem, senhores e damas, a garota do nada começou a gostar do Kazuya. O prota então acaba ficando confuso com tudo aquilo, mas ela diz que era verdade, que realmente amava ele após ouvir a história da balsa e o quanto ele se importava com sua namorada de aluguel. Mizuhara então sai logo em seguida, e após ficar a sós com o prota por um curto período no apartamento dele, ela diz para que ele não namorasse com Iruka, já que estava usando de chantagem para cima dele. E ele decide contar a situação dele ao seu amigo, para que ele não ficasse tão triste assim. E vemos ele saindo da sacada de seu apartamento, mas logo cai, e Iruka corre para poder ir atrás do gado. Após tanta insistência, ele finalmente decide rejeitá-la de maneira racional, e ela começa a chorar logo em seguida. Mizuhara então diz a ele para que ele namorasse ela, e que os sentimentos dela por ele realmente eram verdadeiros. Porém, ao aceitar a namorar com ela, ele começa a sofrer e muito nas mãos de Iruka, e pensa em um jeito de se afastar de sua namorada possessiva. Na faculdade, Iruka acaba aparecendo, e Mizuhara, ao ver os dois juntos, acaba ficando sem reação por um tempo, e ao que parece, ela não estava gostando nada do relacionamento deles. O Natal estava chegando, e o prota tenta reservar Mizuhara, mas ela já tinha compromisso para o dia do Natal. No dia seguinte, vemos que o prota gastou suas economias com Mizuhara, e ele acaba encontrando com ela em seguida, que se encontra com um cara bem mais boa pinta do que ele, e acaba se perguntando se ele era o namorado dela. Seguido disso, ele decide seguir ambos para saber até onde eles iriam, e ele segue eles até mesmo no cinema, e depois de um pouco de perseguição, ele percebe que nunca tinha visto ela sorrir daquela maneira após comprar um presente. E ele ouve uma parte da conversa deles sobre algo relacionado ao prepararem um jantar, e ela estar esperando por ele. E o gado acaba tendo seu coração quebrado ao ouvir isso. No banheiro, ele estava aos prantos, e acaba encontrando com o parceiro de Mizuhara também, que logo recebe um telefonema e diz algumas coisas sobre ela, fazendo com que Kazuya entendesse errado a situação, e despertando seu desejo novamente de perseguição. Mizuhara então estava em frente a uma árvore de Natal com o cara, e o prota acaba vendo algo que não queria e acidentalmente impede que aquilo continuasse. E após contar um pouco do que ele estava pensando, ela revela que na verdade o cara só estava arrumando o brinco dela, e que ela também era uma atriz. Não é à toa que ela é tão linda assim. E o que eles estavam falando mais cedo também era sobre o roteiro que eles iriam atuar, e percebe que também na verdade o jovem estava indicando ela para um diretor, na ligação do banheiro. Após Kazuya contar que estava preocupado com Mizuhara, ela acaba ficando com vergonha, e ela entrega o presente que tinha comprado a ele, e percebemos que aquele lindo sorriso anteriormente era na verdade por causa do prota, e logo diz que não era um presente, e sim um pedido de desculpas, mas pela reação dela, claramente a gente entende outra coisa, e o prota acaba chorando de felicidade ao ver que era a primeira vez que alguma garota deu realmente um presente de Natal para ele. E galera, esse foi o resumo de hoje. Se vocês querem ver a parte 3 do desenvolvimento do romance entre o gado e a Divina Dama, fortaleçam no like para eu saber que vocês gostaram, beleza? Foi uma honra e um privilégio ter você comigo até aqui, um forte abraço e tamo junto.